A história que vou te contar é de uma mulher que seu encanto pelas coisas matérias transformou em pesadelo. Deixe like e inscreva-se no canal. Traição com o amigo do esposo. E aí é que eu tava casada quando o meu relacionamento começou a entrar em crise. O meu marido sempre foi um homem bom, sabe, honesto, trabalhador e atencioso. Não vou mentir, ele sempre foi bom comigo, eu não posso negar. Só que ele não tinha ambição. Na vida nós dois era muito diferente. No início, sabe, ele era muito acomodado. Para ele, se ele tivesse comendo e dormindo já era o suficiente. E para mim não. Eu era nova, eu queria mais, eu queria poder sair, viajar, aproveitar a vida, eu queria ter condição de ir no salão, mandar arrumar meu cabelo, mandar fazer minha unha, só que o dinheiro nunca dava para isso, o que ele ganhava mal dava para pagar as contas, sabe? E isso me irritava muito, isso me revoltava, eu tava sempre brigando com ele, gritando, xingando e acaba que nem na cama mais a gente tava conseguindo se entender. Essa altura, e foi nessa época que um casal amigo dele, que eu não conhecia e que nos convidou a gente para poder sair junto com ele, e foi nesse dia que eu vi assim a vida que eu queria passando na minha frente e eu simplesmente surtei, porque de cara que eu vi aquele que eu conhecia, eu vi o quanto eles eram finos, sabe, o quanto a condição de vida deles era muito melhor que a nossa. Ela estava usando um vestido que eu acho que nem um mês inteiro de salário do meu marido daria, para pagar o cabelo dela, a unha muito bem feita. Enquanto eu tava toda ali humildezinha, sabe, uma roupinha de camelô velha que tinha muitos anos que eu tinha a unha, eu pintei de qualquer jeito, o cabelo foi eu mesmo que fiz. E aquilo me revoltou, eu fiquei muito grilada com aquilo. Fora que naquele dia o meu marido, ele ficava o tempo todo me enchendo o saco, ele tava assim: olha, não pede mais nada não, porque o dinheiro que eu tenho é pouco, se você ficar pedindo a gente vai passar vergonha, né, meu dinheiro não vai dar para pagar a conta. E já ela pediu tanta coisa, tanta comida e tanta bebida, que ela nem mesma consumiu e o marido dela não falava nada, pelo contrário, ele pode pedir para você quiser aí, e eu vi a forma que ele tratava ela, sabe, a forma carinhosa que eu vi que eles realmente tinham uma vida de luz, e foi ali que eu falei assim, que injustiça, enquanto eu sou tão nova, bonita e vivo nessa miséria, a Ana que nem é bonita assim, e a vida que eu sonhei para mim, ter um marido perfeito. Eu quero essa vida para mim. E tem uma hora que você fala uma coisa e parece que o capeta tenta, tanto que naquele dia o Carlos começou a dar em cima de mim, claro, disfarçando, né? Porque meu marido tava na mesa e a mulher dele também. Mas sempre que os olhos distraiam, ele ficava me encarando, me dando aqueles olhares que você entende que a pessoa está paquerando você. E isso foi só o começo. O Carlos começou a me mandar mensagens pelo telefone. E essas mensagens vivíamos fazendo promessas e elogios. E elogios tinha muitos anos que eu não ouvia, porque quem é casado sabe, às vezes não é nem porque você não ama mais, é simplesmente porque a rotina o dia a dia acaba esfriando esse tipo de coisa. Né, um elogio, um carinho, um gesto romântico, isso acabou esfriando um pouco com o tempo, e o Carlos, ele me fazia relembrar o quanto era bom viver isso, sabe? E acabou que eu me iludi, me envolvi, nós dois começou a ter um caso e eu tava me sentindo num verdadeiro filme de romance, porque assim o meu marido saía para trabalhar, o Carlos me buscava em casa, me levava para o motel, ali a gente passava a tarde, sabe? Eu comia tudo, a gente ficava, ele me presenteava, a gente namorava ou ficava deitadinha assistindo um filme nós dois. Sabe, eu sentia que estava nas nuvens. Eu cheguei a achar que estava loucamente apaixonada pelo Carlos. Nós tivemos vários encontros assim, meses sem ninguém saber, às escondidas. Até que um dia a Ana descobriu, a esposa dele, ela contou para o meu marido, ele discutiu comigo e no mesmo dia o meu marido saiu de casa, pediu a separação. Só que eu estava tão iludida que eu nem me importei do meu marido ter me deixado, até porque a Ana também já tinha deixado o Carlos, e o Carlos me disse que se eu me separasse era para a gente morar junto, e assim que meu marido saiu de casa eu já procurei o Gustavo e fui morar na casa dele. A casa que o Gustavo me levou para morar com ele, eu acho que dava tipo assim umas 4 vezes maior do que a casa que eu vivia. Carlos pagava uma menina para me ajudar a cuidar da casa, porque eu não teria condições de cuidar das refeições e daquela casa, e aí a gente passou a sair todo final de semana como eu sempre quis, e meu marido não tinha condição. E outra coisa, sempre que a gente ia sair, Carlos comprava roupas novas para mim. Eu nunca saía com a roupa repetida e tudo que eu queria ele me dava. Se eu visse um colar ali naquela ou daquela loja e falasse assim, eu quero este colar, ele nem olhava o preço, ele ia lá e comprava para mim. Final, e nós dois era um casalzinho que tinha muita química.
Com o meu ex-marido, sabe, bastava a gente triscar que já tava pegando fogo e era uma coisa que eu já não tinha mais no meu casamento atual. Então assim, a essa altura eu nem tava lembrando do meu ex, eu nem sentia falta, para mim eu tinha feito o melhor negócio da vida, até que o tempo passou e o Carlos começou a mudar comigo, e ele começou a mudar sem eu perceber que ele tava mudando, sabe quando uma pessoa vai mudando uma coisinha, aqui outra ali, e você só percebe quando a situação já está totalmente fora de controle. Foi assim que aconteceu comigo. Com o tempo, o Carlos, ele foi se mostrando quem ele era de verdade, uma pessoa completamente agressiva comigo, e às vezes eu ia conversar com ele um assunto besta, fazer uma perguntinha boba, e ele já vinha gritando comigo, me humilhando. Eu cheguei a um ponto que eu tinha medo de conversar com Carlos, porque eu tinha medo que ele me agredisse. Chegou um dia que não bastasse ele me humilhar com palavras, gritar, sabe, torturar o meu psicológico, ele passou a me agredir também. Começou com um beliscão como sempre, e depois puxar meu cabelo, depois me empurrando. E quando eu percebi, o Carlos já estava me espancando e me dava um chute. Eu que ajudava muito ele. Depois ele me proibiu de ir na casa da minha mãe, que era para ninguém perceber que eu tinha apanhado, sabe, e quando o Carlos me batia, me humilhava, me xingava, ele vinha logo com a roupa nova depois para tentar me encontrar, sabe, para tentar passar pano para eu esquecer do que tinha acontecido. Só que nessa altura, olha, aí eu não tava nem ligando mais para roupa nova, para perfume caro. Tudo que eu queria e ter volta era o meu ex-marido. Ah, como estava cega! Mas eu sabia que isso eu já não ia ter o meu ex-marido de volta. Se não bastasse tudo isso que eu estava passando, se isso não fosse castigo suficiente, o Carlos passou a me trair. Ele saía de casa, ele me traía, e quando ele voltava ele fazia questão de me contar que ele tinha me traído. Eu ia chorar e reclamar e falar que ele não podia fazer aquilo comigo. Ele me xingado tudo. Ele, quem é você e para cobrar fidelidade? Logo você que não vale nada, se largou o marido para ficar comigo, melhor amigo dele, por causa de dinheiro. Agora você aguenta, é isso que você merece, sua cachorra. Sabe, isto acabava comigo. Nessa altura eu sentia muita saudade do meu ex-marido. E eu ainda o amava. Eu larguei dele por simples interesse, por ilusão. Aquela vida que o Carlos poderia me dar mais, eu o amava. Sim, sabe, eu vivi muitos anos nessa tristeza, nessa angústia, resto da vida sofrida, sem pedir ajuda para ninguém, porque eu achava que eu merecia tudo aquilo que eu estava passando por ter trocado o meu marido por dinheiro. Hoje faz 3 anos que eu consegui separar de Carlos. Para ele me deixar em paz, eu tive que sair daquela cidade. Eu cheguei aqui com a mão na frente e outra atrás. Eu tive que construir a minha vida do zero, porque eu tentei separar dele, mas ele não me deixava em paz, sabe, ele vem atrás de mim, ele bate, ele xingava e ameaçava. Ele falava que eu não fosse dele, eu não ia ser de ninguém, então eu tive que vir para cá, uma cidade que eu não tenho familiar nenhum. E o que eu quero dizer para você hoje é que o dinheiro às vezes ele não é tudo. Na verdade, o dinheiro não é nada se você não tem amor, se você não tem paz. E hoje eu entendo, sabe, que não deixa o amor da sua vida por um momento ou por dinheiro, por ilusão nenhuma. Porque às vezes eu sei que a grama do vizinho ela pode parecer sim mais verdes, mas você não conhece a raiz. Amores, tudo bem com vocês? Eu espero que sim, e a história de hoje veio deixar uma lição muito importante. Hoje em dia tem muito casal que não sabe passar os momentos de pistas junto, quando é no momento difícil separa. E casamento é isso, casamento é a união, é passar os momentos bons, é passar os momentos de amor, e às vezes você quer largar o seu marido ou da sua esposa porque você tá invejando o casamento alheio, invejando o casamento do seu amigo, do seu irmão, da sua irmã, mas você não passa, não sabe o que eles realmente passam juntos. É como a menina da história falou. Às vezes a grama do vizinho parece mais verde, mas você não conhece a raiz. Você não sabe o que acontece a dois e não vale a pena. Só que o amor da sua vida, aquela pessoa que você casou, é porque você estava apaixonada. Não vale a pena trocar isso por uma ilusão, por um momento ou por dinheiro ou qualquer coisa. Eu espero muito que vocês tenham conseguido pegar a lição e que a menina da história hoje em dia tenha conseguido, que esteja bem. E eu espero muito que vocês tenham gostado e também da interpretação de hoje. Vai deixando um joinha para ajudar o crescimento do canal, se inscreva se ainda não foi inscrito, ative o sininho de notificação para o YouTube te avisar toda vez que eu postar novas histórias. As histórias de vida elas são reais, baseadas em fatos reais, muitas das vezes até fictício.